Web Design em 2025. Quais as tendências? Como os profissionais devem criar seus layouts para que aquele site ele dê a impressão de uau, moderno, lindo, e não aquele site que você bate o olho e meio antigo, feio, ultrapassado. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre quais as tendências do web design, como os sites estão se parecendo cada vez mais. Eu trouxe alguns tópicos também que eu acho importante, alguns tópicos de tendência, e eu vou mostrar para vocês cada site que corresponde a cada tópico desse de tendência para 2025 e para os próximos anos também, para que você crie sites incríveis. Demorou? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web. A gente não fala só sobre design aqui, a gente fala também sobre desenvolvimento, WordPress e também com código. E espero que esse vídeo aí te ajude. Peço por favor também que você curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente traz 2 vídeos aqui por semana, isso daí apoia muito o nosso canal. Comenta aqui embaixo também caso você tenha alguma dúvida e bora pro vídeo então. Olha só, tô aqui na tela do computador e eu já tô com 2 monstros aqui que, se você não conhece, são 2 sites muito utilizados, onde profissionais pegam referências, né, tanto de desenvolvimento web como também de design gráfico de forma geral. Aqui no Pinterest a gente tem várias imagens, né, de vários layouts. A gente pode também pesquisar, tá? Isso aqui só tá aparecendo aqui porque eu sempre pesquiso sobre web design, sobre UI UX. Então aqui já aparece vários layouts de site para mim. Mas se você pesquisar aqui, vai aparecer mais focado. Por exemplo, pesquisei aqui o web design. Aí apareceu várias coisas. Aqui a gente pode pesquisar também modern web design. Beleza, vamos deixar o Pinterest um pouco aqui de lado, vamos para o Awards. O Awards, ele já mostra sites, porque o intuito do Awards é premiar alguns sites, tá? Então aqui, ó, se você vier aqui na aba de explorar, a gente tem aqui os sites nomeados, a gente tem os sites mencionados, a gente tem os sites do dia, sites do mês e sites do ano. Você pode ver que a gente tem 64 sites do ano. Os sites do ano são os sites mais incríveis. O Awards é muito legal para que você veja as tendências do design realmente, mas você não pode se atentar muito e se comparar muito, porque, como eu já falei aqui no Awards, são sites premiados. Então são sites que levaram muito tempo para serem feitos, tá? O pessoal cria o design e também desenvolve, tem uma equipe que programa todos os efeitos interativos, uma série de efeitos interativos. Então, não recomendo que você olhe sites do ano, sites do mês, nem sites do dia. A gente pode, por exemplo, vir aqui nos nomeados. Aqui nos nomeados a gente já vai achar muita coisa bacana que a gente pode tomar como referência. E o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é entrada. A entrada seria o quê? Logo quando o site carrega, já aparece alguma animação e aí o site realmente é carregado 100%. Por exemplo, vamos visitar algum site aqui. Olha só, o site está carregando. E quando o site carrega 100%, aí sim ele vai para o site realmente. Mas você pode ver que antes tem uma entrada, tem uma animação de entrada. E vamos utilizar aqui como base também um site muito famoso, que é o da agência Easy. Esse daqui, ó. Você pode ver que a introdução, você pode ver que tem uma introdução, né? Que é o vídeo começa a ser reproduzido, essa modelo ela baixa a cabeça e as letras sobem. Ou seja, essa introdução do site é algo que está ficando muito comum e é uma tendência também, os sites já estão utilizando e futuramente ainda eu acho que cada vez mais, né, vai ser utilizado esse efeito. Sempre gosto de tomar como referência os sites gringos, né, porque tudo antes vem de fora, depois a gente vai adaptando aqui no Brasil. Então é sempre legal a gente ficar atento no que os caras de fora estão fazendo. Por isso que o Awards é um bom site para você tomar como referência, porque aqui tem sites gringos. Vamos tentar visualizar algum outro aqui, ó, para ver se tem alguma animação de entrada bacana. Esse aqui são sites nomeados, como eu falei para vocês. Mas se você for ver, ó, mas você pode ver que tem, tá vendo? Uma animação de entrada. Não precisava nem ter aquelas letras iniciais, poderia ser só essa entrada dessas letras aqui aparecendo. Isso daí com CSS a gente já pode fazer de forma bem tranquila, né? Ou então com JavaScript também, né? Depois que todo o DOM carregar, aí você pode fazer alguma animação CSS, por exemplo. Não importa se você cria o seu site WordPress. Isso daqui também eu já estou falando sobre o desenvolvimento. Porque se você só cria o design do seu layout, não faz tanto sentido assim você criar animações. Porque até faz sentido, né? Para você falar para o programador ou para o desenvolvedor que vai desenvolver aquele layout que você criou, ó, você vai ter que fazer essa animação e essa. Se você é um cara que cria o design e também desenvolve, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu crio os meus designs no Figma
e também desenvolvo. Alguns projetos eu desenvolvo utilizando o WordPress e só adapto algumas necessidades ao código, às vezes com CSS, JavaScript, PHP, ou então eu desenvolvo no código puro quando faz mais sentido para aquele projeto, tá? Vai ficar algo mais otimizado. Mas isso daqui é tranquilo de ser feito, apenas com CSS dá para fazer isso, beleza? Então, vamos entrar em algum outro aqui só para vocês verem que a maioria desses sites aqui vai ter alguma animação de entrada. Isso daqui é um preloader, tá? Não é uma animação de entrada. É um preloader. Então, enquanto o site carrega, fica aparecendo esse gnominho. Ó, você pode ver que a animação de entrada que apareceu... Nossa, mas esse site demora muito para carregar, né? Pelo amor de Deus. Então, mas você pode ver que tem tipo um fade, né? Essa partezinha aqui de baixo ela vai surgindo. Aí essa cartinha ela desce um pouquinho. Então, essas animações, mesmo que simples, né? Elas fazem a diferença. Só para vocês verem aqui agora, vou entrar aqui no Explorar. Vamos ver aqui um site do mês. Tá? O site do mês. Esses sites aqui, eles têm bem mais efeitos interativos. Bem mais mesmo. Vou entrar em qualquer um aqui. Tenho certeza que vai ter alguma animação de entrada. Ó, tem o preloader. E depois você pode ver que tem uma animaçãozinha de entrada. Tá vendo? Essa letra, ela é escrita e tudo mais. Esse, então, é o primeiro ponto. Um segundo ponto, vamos ver se eu já posso aproveitar esse site aqui para isso. Como eu falei, esse site aqui tem muitos efeitos interativos, então não vamos tomá-lo como base, tá? Mas o site aqui, por exemplo, da Easy. Olha só, uma coisa que eu quero falar para vocês que tá muito na moda e é muito maneiro. Eu já tô... Qualquer projeto que eu crio, atualmente eu não estou mais criando projetos, né? A gente está com uma agência de desenvolvimento web, onde a gente tem membros da nossa comunidade de desenvolvimento web, onde esses membros, eles criam os projetos e eu fico só na supervisão, né? Mas todos os projetos que nós estamos criando, a gente já está adaptando isso, que é o segundo ponto, que é o Full Width, ou seja, sites que utilizam largura total. Você pode ver, ó, que usa a largura total, não tem mais aquela margem gigantesca nas bordas. Se você for entrar em um site qualquer aqui, ó, por exemplo, olha só, tá vendo? Tem aqui essa margem gigantesca. Então isso já tá saindo de moda também. Não existe mais isso dessa margem gigantesca, que é muito mais interessante quando o layout consegue utilizar toda a largura da tela, né? Se tem tela, é para ser utilizada. No celular, tem menos tela, então você precisa, claro, sempre deixar o seu site responsivo para qualquer tela. Seja uma tela desktop, seja uma tela notebook, seja uma tela ultra-wide, que são aquelas telas ultra largas, seja tablet ou mobile, né, ou celular. E como fazer um layout dessa forma aqui que ocupe 100% da tela? Bom, para você fazer dessa forma, você vai ter que utilizar medidas em porcentagem. Você não pode fazer o seu site todo em pixel. Por exemplo, esse texto aqui, você pode ver que ele está ocupando 100% da tela. Se for uma tela menor, você pode ver que ele está se adaptando. O tamanho desse texto também se adapta, tá? Olha só como o tamanho dele se adapta. Ele cresce junto com a tela. Mesma coisa essas imagens. Essas imagens, elas tem um tamanho em porcentagem, ou seja, elas crescem junto com a tela. Esse texto aqui não tem um tamanho em porcentagem. Eu creio que deve ser um tamanho em VW. O que seria VW? É um tamanho referente ao View Width, que seria a visualização da largura da tela. Ou seja, se tem uma largura de 1500 pixels, esse texto vai ter um tamanho X. Se a tela tem um tamanho de 1920, esse texto vai ter um tamanho maior, tá? Então é referente ao VW, ao View Width da nossa tela. Se fosse em pixel já não ficaria tão interessante. Se essas imagens fossem em pixel, já ficaria dessa mesma forma aqui, ó. Por exemplo, ó, você pode ver que se eu alterar a largura, nada muda aqui, tá vendo? Então, sites Full Width, esse daí é mais uma tendência e é algo que vocês podem ter certeza que vai ser muito utilizado nos sites. Em todos os sites da gringa, eles já estão utilizando essa tendência, tá? Aqui no Brasil, né, a gente vai se adaptando, mas eu já estou criando todos os sites dessa forma, recomendo muito que vocês criem também, fica show de bola. Mais uma coisa, vamos rolar aqui até a seção de baixo, eu quero falar para vocês, que seria o footer. Olha só, o footer seria o rodapé do nosso site. Então, mais um tópico, footer. O footer, antigamente, era um footer bem padrão. Vamos usar como base esse daqui, ó lá. É um footer bem padrão. Tem o logotipo, talvez o nome da empresa, alguma frasezinha aqui. Vai ter as principais abas, principais páginas aqui desse site. Depois aqui, política de privacidade, rede social. Então, o footer bem básico. Agora, os footers, eles estão sendo mais customizados. Ó, a gente pode ver isso também no Pinterest. Se a gente colocar aqui, ó, footer web design. Olha só como a gente tem footers mais bem bolados. Tá vendo? Olha só.
Então o pessoal tá gastando mais onda no footer. Vamos ver o footer desse projeto. Olha só como que é um footer mais bem bolado, tem esse efeito aqui também. Tá vendo? Então o pessoal tá utilizando mais o design na parte do footer, não tá fazendo algo simples. Porque assim, talvez, né? O footer é a última coisa que o usuário tá vendo, ou seja, talvez é a última chance de converter aquele usuário. Se ele chegou até o final e ainda não clicou em nenhum botão de chamada de ação que você deixou ao longo da página, principalmente se for uma landing page, talvez é porque aquela informação não foi suficiente. Então, às vezes, o footer ali é aquela última chance. Então, eu acho muito válido também você dar uma gastada maior, você dar uma investida melhor no footer. Vou colocar aqui, ó, Modern Footer Web Design, para ver se a gente acha mais algumas referências. Olha só, tem esse footer aqui também, esse daqui. O pessoal costuma utilizar bastante isso, né? Coloca uma escrita aqui, talvez o nome dessa empresa, ou então algo passando assim, ó, dessa forma. Aqui no caso, além de ser um texto grande, chamativo, que fica passando, né, de forma infinita, isso daqui dá pra gente fazer com CSS, com JavaScript também, para que isso seja infinito, né? Então, quando um texto está passando, o outro já aparece aqui e outro já aparece. Isso daqui também é um botão de contato, tá vendo? Então, seria um último botão para a chamada de ação. Mas olha só que bacana esses outros footers aqui, tá vendo? Então, o Pinterest e o Awards é tudo que você precisa para pegar qualquer referência. Vamos falar sobre mais um item que a gente já pode ver nesse site aqui, que é do Awards, que são efeitos interativos com o scroll. Você pode ver que quando eu scrollo essa página aqui, ó, quanto mais eu scrollo para baixo, mais essa seção, essa div amarela aqui, ela sobe. Tá? Olha só, ela sobe até o momento que ela fica fixa em uma posição top. No caso aqui, o position dela fica stick top, mas no caso não é top 0, né? Tem uma medida em pixels aqui, ó, e vai recebendo os outros cards, tá vendo? E isso interage com o scroll da página. É muito legal sites que têm efeitos interativos com o scroll. Esse site aqui também tem, ó. A gente pode ver aqui na parte superior que quando a gente está scrollando, esses cards eles surgem. Olha só. Eu scrollo, os cards surgem. É muito legal efeitos interativos com o scroll e não somente com o mouse. Antigamente tinha muito efeito interativo com o mouse. Quando você passa o mouse em um botão, acontece tal coisa. Agora o pessoal está usando muito efeito interativo também com o scroll, porque também surgem frameworks, né? Por exemplo, o GSAP, que é um framework JavaScript que ajuda muito a gente a criar efeitos interativos, é muito útil. E também efeitos interativos com scroll podem ser utilizados também, podem ser desfrutados no celular. Se você fizer efeito interativo com o mouse, o efeito pode ser o mais incrível do mundo, mas no celular não vai ser visível. 80 e poucos por cento, 90% dos sites, dependendo do nicho, é claro, né? Tem sites que 99% vão ser acessados pelo celular. Então vale muito a pena você pensar se o efeito que você está fazendo, ele vai fazer sentido também no celular, porque efeitos assim, animações pesam na página. Então se você está fazendo alguma animação, ela tem que ter sentido para aquele nicho, para aquele público-alvo. Tá? Tem que fazer diferença. Aquele efeito, aquela animação que você está fazendo, ela tem que causar uma diferença na conversão daqueles clientes. Eu vou falar para vocês que esses efeitos aqui, tem gente que fala, não, efeito interativo na página atrapalha a conversão porque distrai o usuário. Não é sempre assim, tá? Esses efeitos aqui, ó, não distraem o usuário em nada. Pelo contrário, eles fazem com que o usuário tenha uma percepção ainda mais profissional dessa empresa. Vou pegar algum outro aqui no Awards para a gente ter como base desse site aqui. Isso é maneiro, olha só. Olha só, você pode ver que bacana a entrada que teve esse site também. Tá vendo? A mão surgiu da parte inferior, as letras. Mais um ponto também que a gente pode falar que eu não coloquei aqui na lista seria o preloader, né? O pessoal tá colocando preloaders mais animados. É importante o seu site ter preloader se necessário for. Às vezes o seu site carrega bem rápido, não tem necessidade de um preloader, né? Só vai atrasar ainda mais. Mas se o seu site tiver muita animação, tiver lote, tiver às vezes algum vídeo, alguma coisa assim que precisa daquele vídeo, né? Você não está colocando só aquele vídeo por charme. Realmente ajuda na conversão da página. Então você colocar um preloader para que aquele site carregue, o usuário veja tudo prontinho, bonitinho, né? Nada travado, bugado. É interessante. Ó, esse site aqui, você pode ver que também tem efeitos interativos com scroll. Quando a gente rola a página para baixo, esse nosso banner aqui, ele desce. E o banner de baixo, que seria preto, ele sobe. E aí surge essa seção aqui inferior. Tá vendo? Ó? Isso daqui também é um efeito GSAP, que quando a gente rola a página, o texto ele vai ganhando cor, tá? Isso aqui é um efeito GSAP, porque o GSAP ele divide cada letra dessa palavra aqui
Eu acho que eu já criei um vídeo sobre isso aqui no canal também. Então você pode ver que efeitos interativos com scroll é uma coisa incrível que faz muita diferença no site. Você pode ver que não vai atrapalhar na conversão do usuário, pelo contrário, só está impressionando mais ele ainda com essa empresa. Mostra o profissionalismo, a capacidade que a empresa tem no caso, né, de criar um site bom. Então você já vai julgar esse produto talvez como bom também. E aí vamos para o próximo tópico, que seria elementos 3D. Ah, mas elemento 3D não pesa muito na página? Bom, pesa um pouco, prejudica no desempenho sim, como qualquer animação, como qualquer imagem que você insere na sua página prejudica no desempenho, mesmo se ela for 100% otimizada, é mais um elemento para carregar, ainda assim. Mas você tem que ver se faz sentido. Tem um site aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar ele. Olha só, acho que é esse daqui, ó. Às vezes o pessoal cria elementos 3D, por quê? Às vezes você tem um produto que você quer mostrar, eu já vi também de uma caixinha de som que conforme você scrolla a página, ele vai girando essa caixa de som e vai mostrando botões da caixa de som, vai mostrando funcionalidades do corpo dela. Então você consegue ver muito bem esse elemento, esse produto na página. Isso é legal porque também pode ser visto pelo celular. Olha só, esse produto aqui, ó, quando a gente rola a página, olha só, aqui ele tá girando, mostra uma pílula, né? No caso aqui não fez tanto sentido assim a gente ver o corpo desse objeto aqui, porque não tem nada demais, tá? Mas você pode ver que esse é um site que usa muito desses elementos 3D. Como que você pode criar elementos 3D da forma mais otimizada possível? A gente tem a biblioteca, que é o Three.js, tá? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem diversos sites que utilizam do Three.js. Olha só, vários sites aqui, ó, que os elementos 3D que estão aqui nessa página utilizam do Three.js. Você pode ver que tem um spline. O spline é uma ferramenta de criação de elementos 3D também que você pode utilizar dentro do seu site. Aqui no caso é pago, mas o spline, o bom dele é que ele é muito visual. Então você consegue criar objetos 3D com uma facilidade muito grande. Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falei sobre o spline. Eu inseri um design do spline. A gente criou um banner com um elemento 3D. Se a gente ver aqui na parte dos exemplos, a gente tem alguns elementos criados com o Three.js, tá vendo? Ele interage tanto com o scroll, tanto quando você clica e arrasta esse elemento, e aqui você pode embedar ele, ó. A gente tem aqui o link no GitHub. Tem esse robozinho aqui também, por exemplo, que você pode alterar a questão de movimento, né? Tem algumas configurações que você pode fazer aqui. E o Three.js, ele é uma biblioteca JavaScript completamente gratuita, beleza? Pessoal, olha só, tô falando sobre algumas partes de código também, né? O vídeo, a ideia dele é falar tendências do web design, né? Focado mais na parte do design. Só que para falar de algumas tendências do design, isso precisa ser desenvolvido, né? Tudo que eu tô falando de design, se você tá criando design de um layout para um site, esse layout vai ter que ser desenvolvido. Então a gente precisa falar, né? É bom, eu acho, falar para vocês como desenvolver algumas dessas tecnologias, os efeitos interativos com scroll, o Three.js. Os efeitos interativos com scroll é com GSAP, beleza? Se você não conhece, GSAP, Framework JavaScript, para que a gente crie efeitos interativos. É bem tranquilo. Tudo isso aqui que eu tô falando, se você está iniciando na área agora, ou se você já tem uma experiência na área e você busca evoluir ainda mais profissionalmente, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá a gente ensina tudo isso do básico até o avançado, desde a parte do design, então experiência de usuário, design, Figma, Photoshop, como também a gente ensina a desenvolver os layouts que você cria sem código, utilizando WordPress e outras ferramentas, e também a gente ensina toda a parte do código puro, tá? Então, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Frameworks, como eu falei para vocês, GSAP, React, TypeScript e tudo mais, beleza? Então a gente ensina tudo isso lá, do básico até avançado. Se você quiser dar uma olhada, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Se você achar que faz sentido para você, clica aí e dá uma olhada sem compromisso, vê o preço atual que tá, porque a gente insere aulas na comunidade diariamente, tá? Então, com o tempo, a comunidade ela tá ficando mais rica em questão de conteúdo e a gente está aumentando o preço dela. Então, se você acha útil para você, garante agora a sua vaga. Aproveita essa oportunidade. Se você tiver qualquer dúvida também, você pode chamar a gente no WhatsApp para esclarecer. Demorou? Vamos para o próximo tópico, que seria assimetria. Esse eu vou mostrar para vocês aqui no Pinterest, porque senão a gente vai ter que caçar algum site do Awards que está seguindo essa tendência, tá? Olha só. Coloquei aqui, ó, alguns layouts que seguem essa tendência da assimetria. Você pode ver que aqui a gente tem um texto meio que tá
o texto não está centralizado, né? O texto ele está alinhado na esquerda, mas ele está pegando de ponta a ponta do nosso layout. Só que a gente tem alguns parágrafos soltos. Isso dá simetria, se você utilizar de uma forma certa, fica muito maneiro. Por exemplo, aqui já está de uma forma bacana, tá vendo? Como você pode ver, ó. A gente tem um espaço em branco, só que não tá estranho. Dá uma ideia de algo moderno. Aqui a gente tem também um exemplo de assimetria, mas fica algo muito bacana. Aqui também, você pode ver, a gente tem a imagem na parte da esquerda e o container da direita, ele não é 100% preenchido, né? O texto está bem grande. Um texto era para ser um tamanho menor. Então isso também dos layouts fugirem do padrão é algo que está sendo muito utilizado e fica muito maneiro também, chama muita atenção. Um texto que era para ser pequenininho e um subtítulo aqui, ou um título que era para ser maior, aqui está o inverso. Vocês podem ver também que no site da Easy tem isso também. Olha só o tamanho do texto e o tamanho, no caso, do título dessa seção, pequenininho. Isso é um exemplo de assimetria, de algo que foge do padrão também. Tendência forte. E olha só, quando a gente joga Modern Web Design, não é só de você jogar Modern Web Design, então uma forma de você estar sempre atualizado é você vindo aqui no Pinterest e colocando Modern Web Design. Olha só que coisa difícil, né? Aqui a gente pode ver algumas coisas. A assimetria, como a gente já falou. Com certeza isso daqui deve ter uma introdução muito bacana. Tá? Esse layout aqui, esses cards, eles devem aparecer de alguma forma, esse texto deve surgir. Com certeza. E mais uma tendência, mais um tópico, que é o que eu gosto muito, são as bordas arredondadas internas, como você está vendo nesse layout aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse daqui, tá vendo? Como funcionam essas bordas arredondadas internas? É um layout que ele não tem só uma coluna. Então você pode ver que a gente tem o Hero, que seria a primeira seção do nosso site. Só que dentro da Hero, a gente tem duas colunas, em que uma é mais larga do que a outra, a da esquerda é mais larga do que a da direita. Então, são como se fossem cards dentro da primeira seção inicial. Olha só. Dessa forma aqui também, ó, cards dentro da primeira seção, dessa forma, tá vendo? Olha só que incrível esse daqui também. E isso daqui das bordas arredondadas internas, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, ó. Aqui também. Que a gente pode fazer isso com CSS, né? Utilizando o After, Before. Se você quiser, assiste esse vídeo aqui no canal, que tá bem bacana o vídeo. Beleza? Mas esse é mais um tópico que eu gosto muito, dá um visual muito moderno pro site. Olha só esse daqui que top também. A gente tem essa imagem da direita, que ela tem também essas bordas arredondadas internas, tá vendo? Se fosse apenas uma imagem da direita, sem esses elementos aqui embaixo e aqui em cima, talvez ficaria meio sem graça. Você pode ver que aqui também é utilizado a assimetria, porque o texto ele tá alinhado na direita. Muito difícil da gente ver isso. O padrão é o quê? Isso daqui é alinhado à esquerda e a imagem do outro lado. Você pode ver que o título também, ó, tá alinhado à direita, o texto, muito show. O pessoal tá utilizando muito também. É quando utiliza essa borda arredondada interna, coloca um botão ao lado. Então, esses são alguns tópicos que eu acho importantes. Se você tiver algum tópico que você acha bacana também do web design, comenta aqui embaixo para que a gente possa falar sobre ele. Comenta aqui embaixo também caso você tenha qualquer dúvida. Curte o vídeo se te ajudou, por favor, isso daí apoia muito. Se inscreve no canal. Muito obrigado por você ter assistido. Como eu falei, se você achar interessante para você, a comunidade, clica no link e dá uma olhada, vê o que você acha. Até o próximo vídeo, tamo junto!